Muito bem, de volta com o programa Painel Alagoas, esse encontro marcado, já profetizando terça, quinta e sexta, aqui na G3 Produções, onde teremos uma nova programação do Painel Alagoas, nas terças e quintas e sextas. Eu estou no quadro Seu Advogado, com um dos advogados da entrevista, Rodrigo Monteiro, um advogado raiz, que tem o seu histórico de uma forma muito contundente, e vamos falar sobre muitas coisas na advocacia, principalmente o direito e a política e o direito. Temos a questão da reforma tributária, temos a questão de situações que está acontecendo e algumas penalidades que teve que a Advocacia Nacional agir na questão do advogado privado. O STF quase realmente enquadra os advogados privados que dependem do seu ganha-pão, mas hoje, de uma forma mais respeitosa, nacionalmente, a advocacia se juntou e conquistou, realmente, reconquistou o espaço democrático que a Constituição ela concede. Bom dia, Rodrigo, ao vivo. Fala, pastor, tudo bem com você? Sexta-feira, dia 6. Sextou. Você agora está iniciando um projeto aqui na G3. Parabéns. E também é sempre uma honra, pastor, estar aqui com você, conversando sobre o mundo dos jogos, advocacia, né, criminal, o dia a dia do advogado que sai cedo para trabalhar, que enfrenta vários desafios na justiça brasileira, e também falar um pouco do nosso novo empreendimento, que é a G3 Grupo, que eu estou agora com esse novo projeto. Eu, o Tiago, também advogado, o Álvaro, 3 advogados que se uniram para inovar no mundo do digital, pastor. A G3 são vários estúdios em relação à questão de podcast, estúdio para você que é professor e quer também colocar ali um material de maneira estratégica na rede social, que eu sempre falo, pastor, que a rede social é a rede de negócios. Então, se você pensa em divulgar, né, o seu serviço, a sua atividade nas redes sociais, precisa ser de maneira estratégica, porque realmente é uma rede de negócio. Uma coisa importante que aqui é um espaço para quem é empreendedor. E eu quero aqui, de antemão, já convidar outros comunicadores, né? Isso na qualidade de professores, né, cursinhos, que aqui tem espaço, manhã, tarde e noite, de segunda a sexta ou até de segunda a sábado. O que importa é o compromisso com a comunicação. Estamos aqui também, quero agradecer aqui a Tribuna, em parceria com o Painel Alagoas, terça, quinta e sexta, já estou profetizando terça, quinta e sexta, já com a G3, Grupo G3 Produções. Mas vamos lá, primeira pergunta, o advogado e a política e o advogado. Não existe eleição sem um advogado, porque existem recursos, existem apresentações, representações e indicações. Dentro desse contexto, como é que você enxerga o mundo jurídico misturado com a política? O advogado é indispensável, né, professor? A administração da justiça. Então, o advogado é essencial. A justiça como um todo é essencial no Estado Democrático de Direito. E eu sempre falo que o advogado, a advocacia fortalecida é fortalecer o cidadão. O cidadão que é eleitor, o cidadão que realmente precisa, né, de políticas públicas. Então, o advogado como um todo, ele realmente é essencial no dia a dia do ser humano, porque naquelas causas mais simples ele está ali atuando. E em relação à política, que todo mundo, né, deve conhecer os seus políticos, deve conhecer os seus direitos, o advogado sempre vai ser aquele que vai não só defender o cidadão, mas defender sempre o Estado Democrático de Direito, os direitos e garantias de qualquer cidadão. Agora, Rodrigo, hoje a gente percebe a dificuldade do advogado, o advogado que está iniciando, após passar na ordem a prova de ordem, a questão, a escolha, né, se vai para a Previdência, se vai para Direito Civil,
penal, mas essa escolha depende de uma ajuda de um experiente advogado ou de um escritório? Qual a orientação que você dá ao novo advogado que é lançado no campo? De 6 meses, são quase 1.000 advogados, são várias faculdades, e a gente se preocupa, por exemplo, não é a questão de lançar 1.000 advogados, mas sim advogados qualificados e preparados para o mercado que é bruto. Perfeito, pastor. Eu tenho 14 anos, vou fazer praticamente quase 15 anos, agora em junho. Eu sempre advoguei na área penal, certo? Porque eu gostava da matéria penal. Então, eu acho que assim, primeiro o advogado precisa se identificar com aquela matéria que ele gosta mais, que ele estudou mais. Agora, o começo é difícil. Não existe, né, profissão que você vai, do dia para a noite, ficar rico. Sim. É diferente das redes sociais, que você vê, às vezes vê um advogado dizendo, eu fico milionário em 10 dias, em 20 dias. Não é assim. A advocacia, ela precisa um tempo. Eu tenho quase 15 anos de advocacia e sempre aprendo, sempre mudo ali o olhar em relação a novos temas, em relação ao direito. Então, um advogado, e aí você que é advogado, está começando na advocacia, primeiro tem que gostar. É preciso você sair de casa, né, antes de trabalhar e pensar, olha, eu tenho que fazer com amor essa profissão. Porque o dinheiro é uma consequência. Sim, claro. O sucesso, o dinheiro. Então, assim, tem que estudar muito, tem que ser persistente. Também tem que pensar que a advocacia mudou. Eu sempre falo, pastor, que a advocacia ela é empreendedora e digital. Você precisa também mostrar que você tem capacidade para atuar em uma causa, independente da área, nas redes sociais. Sim. Porque as redes sociais, principalmente o Instagram, você ali advogando, você mostrando o seu dia a dia, você pode levar a sua advocacia para o mundo. Hoje, graças a Deus, eu atuo praticamente em quase todos os estados, em razão de um tema, que foi a questão dos jogos. Eu comecei a falar, na época, em 2023, falando do projeto de lei a respeito da cota fixa dos jogos, e comecei a colocar, né, postagem, fazer vídeos, e comecei a ser a referência no compliance para os influenciadores digitais que trabalham com jogos e sorteios. Agora, uma observação, abrindo parênteses e fechando ao mesmo tempo, você encontrou um nicho que aqui em Alagoas ninguém despertou. No Brasil não tem. E você entrou dando um tiro, obviamente, mais para acertar, tentando acertar, mas um tiro no escuro. Mas acertou de uma forma, porque hoje legalizou, né? Por exemplo, se você perguntar a mim o que é que você acha, eu tenho a minha opinião. Mas como profissional, respeito qualquer segmento. Agora, eu acho assim, tem que ser com seriedade, não pode trazer lisura nem mancha para quem está acreditando. Por exemplo, hoje existem patrocínios, né, das bets. Hoje, por alguém pagar o preço de uma cota chamada o desconhecido, um mundo digital que nem tem dono, às vezes, mas agora os jogos ele já tem o reconhecimento do governo. E isso é importante. Esse reconhecimento do governo é embasado em algumas leis. Perfeito. Que leis são essas? Como foi que despertou? Porque começaram com os Gêmeos, né? Foi aí onde você surgiu. Os Gêmeos foi no caso, o primeiro a serem atingidos, né? Suas carretas, mas eles faziam um trabalho sério, mas não estava legalizado. Como é legalizar e como foi esse trâmite nesse ato da dificuldade para a legalização? Perfeito, pastor. Excelente pergunta. Em relação ao nosso cliente, um abraço para os Gêmeos, o Anderson, o Aleph e Admin, são 3 jovens, né, empreendedores digitais que trabalham com sorteio na internet. E na época da operação, que eles passaram por uma operação, o nosso escritório, Monteiro e Sampaio, já vinha prestando serviço para esses jovens. Então, assim, em 2022, pastor, teve uma lei que foi aprovada e nessa lei garantiu a possibilidade de um título da modalidade filantropia premiável, né? Surgia aí dessa lei um produto que o influenciador, através de uma empresa, poderia divulgar. Certo. Então,
os influenciadores eles apenas são divulgadores de um título de capitalização na modalidade filantropia premiável. Só que, infelizmente, é um mercado muito fechado. Então, 3 jovens aqui no estado, né, longe dos grandes centros, longe de grandes cidades, eles não tinham acesso à informação, não tinham acesso às sociedades de capitais, que são as capitalizadoras, não tinha acesso. Então, assim, na época, realmente, era difícil a legalização. Só que passaram alguns meses, conseguimos a legalização e eles hoje, né, atuam em todo o país, realizando sonhos com o chamado sorteio dos gêmeos, que eles são apenas divulgadores, que é diferente em relação aos jogos. No caso dos gêmeos, é a questão do sorteio. Em relação aos jogos, e aí falar especificamente da lei da cota fixa, que é uma lei de 2023, que é a Lei 14.790 de 2003, que eu defendo a legislação, é preciso esclarecer, eu não defendo jogos, não defendo o jogo do tigre, né, o jogo lá da cobra, eu não defendo o jogo, nem gosto de jogo, pastor. Não sei se você gosta. Não. Eu sei que você gosta, às vezes, de sortear alguma coisa na igreja, né? Cestas básicas. Eu acredito muito no trabalho social, onde tem um cunho de ajudar o outrem. Contudo, a gente que... Eu sou evangélico, mas eu sou um profissional. Eu tenho que saber separar e esclarecer. Estou em uma entrevista, eu não jogo e nem tento jogar, porque pelos ditames bíblicos é jogo de azar. Nunca jogou, pastor? Nunca joguei. Baralho? Nunca joguei. Dominó? Vou fazer agora dia 27 de junho, 59 anos. Respeito quem acredita, quem joga, mas existem pessoas em qualquer área, compulsivas. E o jogo, se você não tiver um certo cuidado, se gasta até o dinheiro da feira, da família e da sua provisão. Então, nós estamos falando aqui da questão da legalização. Perfeito. E esse é um tema, pastor, tão importante em relação a que você falou, da ludopatia. Aquele que é doente, realmente, aquele que precisa do tratamento. Sim. A legislação, pastor, tem uma previsão em relação a isso. Inclusive, na lei da cota fixa, a lei 14.790 de 2003, proíbe o ludopata de jogar. Então, as bets, ela tem a obrigação de conhecer essa legislação federal, a lei federal, que foi aprovada no Congresso Nacional, e por isso que eu critico muito essa CPI, certo? A CPI das bets, porque... Isso é uma crítica? É uma crítica, eu critico. Critico com base em fundamento legal, porque existe já uma lei federal, que é a Lei 14.790 de 2003, existe uma regulamentação do governo federal, as portarias da Secretaria de Prêmios e Apostas, do Ministério da Fazenda. O que precisa o Congresso é fiscalizar se essa lei está sendo cumprida. Precisa fiscalizar, convocar o ministro da Fazenda, convocar o superintendente da Secretaria de Prêmios e Apostas. Existe uma lei federal, pastor. Antes dessa lei federal, existia um mercado que todo mundo poderia ter uma bet. E quem era beneficiado? Outros países. Porque, na maioria das vezes, essas empresas eram licenciadas em Curaçao, em Malta. E o Brasil veio com uma lei nova, uma lei inovadora, colocando o quê? Colocando clareza, colocando a lei para dizer, olha, aqui no Brasil tem lei e se você descumprir a lei, você vai ser punido. Então, com base nessa lei federal, é que proíbe o ludopata de jogar. Com base nessa lei federal, o cidadão, aquele cidadão que perdeu ali um jogo, perdeu um dinheiro ali jogando, ele pode entrar com uma ação contra, se realmente houve algum problema da plataforma, ele pode entrar com uma ação contra a Bet. Com base na lei, pastor, também, nessa lei federal, é obrigado as bets a respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não posso pegar os seus dados, o pastor fez um cadastro lá na BET-A, não posso pegar seu cadastro e divulgar. Não, é preciso respeitar a lei. Com base nessa lei, pune aquele que divulga plataforma não autorizada. E a fiscalização, como é que fica? Pronto, aí o Senado Federal, o Congresso, precisa fiscalizar o governo, cobrar do governo federal para que essa lei seja cumprida. É preciso a fiscalização. Só que hoje, né, o Senado, com essa CPI das bets, inverteu. Ele está olhando apenas para o influenciador, que tem um contrato com a bet e está respeitando o contrato. Mas ele está sendo mais vítima hoje, né? O Perfeito. Influenciador, por exemplo, nós temos duas situações aqui em Alagoas. Certo. Que é o Ferrete,
mas tem outra situação também de denúncia, que está sendo impedido a sua soltura, né? Não foi pelos jogos, mas sim pela outra situação. E tem o menino, que é advogado, que é o esposo da Rosângela, alguma coisa. São duas situações aqui. Como é que fica a situação? Eles estão proibidos? Como é que fica a situação do Ferretti? Você chegou a ser advogado do Ferretti? Sou advogado dos jogos, do Ferretti. Dos jogos, não Como do, é que do processo. fica a situação do Em Ferretti? relação do Ferretti, ele teve uma prisão decretada e foi revogada a prisão. Né? Em relação ao caso dos jogos, outra situação? ele não tem mais prisão. Né? E assim, eu defendo que, como tem uma lei federal, Sim. uma lei 2023, certo? Que é a lei 14.790 de 2023, e também tem uma regulamentação do governo federal, certo? Então, nesse ato, nesse espaço aí, eu não posso criminalizar as pessoas que estavam divulgando jogos com base em uma lei federal, com base em uma regulamentação. E é preciso esclarecer que existe uma portaria específica da Secretaria de Prêmios e Apostas, que é a portaria 827, que ela diz que a lei só vai ser aplicada a partir de 1º de janeiro de 2025. Então, entre 23 e 25 existia o quê? Existia ainda um estudo em relação às portarias, estava ainda em uma transição em relação à legislação. A lei existia em 2003, aprovada no Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República, só que passou um ano para ter uma regulamentação. Então, eu não posso usar o direito penal, que sempre o direito penal ele é a extrema medida, ele é a última medida. Eu não posso usar o direito penal como aquela munição primeira para atacar qualquer situação. O direito penal, com base no princípio da subsidiariedade, ele deve ser aplicado de maneira última na situação. Então, a lei federal, a lei 14.790 de 2003, fala que quem divulga plataforma não autorizada, ele vai ser punido com base na lei federal e as punições nas questões administrativas, né? Suspensão de rede social, uma multa e não na questão criminal. O que, através do painel Lagoas, hoje temos essa amplo esclarecimento, mas a gente precisa saber quem está no outro lado, que é o jogador, que ninguém tem uma máquina de dizer que no outro lado quem tem vício para o jogo. O que é legal e o que não é legal. Porque, veja, a questão da legalidade, nós compreendemos. E a questão da fora da legalidade. Quais são os jogos hoje que são legais e os que podem prejudicar e viciar? Você ganha a primeira, ganha a segunda, no máximo a terceira. E depois você não ganha mais nada. Esse é o tipo do jogo que pode viciar. Hoje já tem a relação do que é legal, do que os jogos legais e os jogos ilegais? Se você pretende divulgar, né, casa de apostas, que é chamado agente de operador de aposta, se você pretende jogar, e eu falo aqui, pastor, com toda clareza, eu não jogo, não gosto de jogo, eu defendo a legislação, eu defendo a legalidade. Tem uma frase de Rui Barbosa que diz que legalidade e liberdade são as tábuas da vocação do advogado. Todo advogado tem que ter em mente isso, tem que defender legalidade e liberdade. Em relação à sua pergunta, existe uma lista no site da Secretaria de Prêmios e Apostas, do Ministério da Fazenda, que tem uma relação em relação às empresas licenciadas, autorizadas a operar a cota fixa. Então, se você pretende divulgar, se você é afiliado, influenciador, pretende divulgar uma casa de aposta, vá primeiro no site da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, porque lá você vai ver uma lista do governo federal dizendo quais as empresas podem operar no Brasil. E em relação ao jogo, certo? Existe uma certificadora do governo federal que vai analisar nas plataformas quais os jogos estão autorizados em ser operados no Brasil. Por que o Tigrinho pegou tão negativamente? Porque é o mais famoso, né, Bastos? Foi o mais famoso, é o que mais divulgava. É, né? Nacional ou fora do Brasil? Não, esses jogos sempre foram divulgados através de plataformas chinesas, né? O menino, como é o nome dele? Eu falei do Ferretti, e tem um outro alagoano, me faz lembrar? Rico? Tem um Rico. Na CPI. Não, tem um Rico e tem o outro que você conhece, que também defendeu, é o
ficou proibido a divulgação dele. Aqui de Maceió, que é advogado, você sabe quem? O Igor. O Igor, sim. O Igor. Como é que está a situação do Igor hoje? Porque a gente precisa... Hoje é uma comunicação muito versátil, porque nas plataformas digitais nós acreditamos muito no esclarecimento. Como é que está a situação do Igor na justiça? Foi resolvido, foi feito um acordo, foi resolvido, certo? Eles voltaram, inclusive, à questão da divulgação dos jogos, com base nessa lei federal. Sim. Estão divulgando jogos em relação a empresas licenciadas, empresas autorizadas a operar cota fixa no país, e estão vivendo a vida deles, o Igor, Paulinha. Vê a diferença do Igor e Paulina, né? Paulinha, né? Paulinha. Eu queria Paulinha, eu estava querendo chamar a Rosângela. Paulina. E a situação do Ferretti. Veja que são duas vertentes diferentes. Só que o Ferretti caiu naquela situação da denúncia, né? Do estupro. Tudo bem. Que na minha visão, eu não sou advogado do Ferretti em relação a esse processo, mas na minha visão não aconteceu isso. O relato em relação à questão, né, minha opinião e com base em conversas que eu tive. Alguns amigos, né? Não, com base que eu conversei com o Ferretti também, com base que eu tive acesso em relação a advogado que está atuando no processo, eu não vejo, pastor, estupro ali. Foi uma relação consentida. O que ele pode ser punido é dentro de casa. O que ele pode ser punido é pela esposa. Na questão moral. Agora, a questão criminal, eu não visualizo. O Ferretti, infelizmente, é uma injustiça. Ele está preso. Eu não vejo, não visualizo, certo? Crime em relação à imputação da suposta vítima. Não teve ali uma relação, né, forçada. Foi uma relação consentida. Ele conhecia a pessoa... É o primeiro advogado hoje que eu ouço com essa defesa. E eu também ratifico. Eu não sou advogado, sou filho de advogado. Gosto demais, tenho um quadro do seu advogado, pela qualidade da saudade do meu pai, mas eu acho que nenhuma mulher deita com um homem forçadamente, só se for depois, uma coisa pastor, entrou em contato no WhatsApp, conversou com ele depois no WhatsApp, né? Conhecia ele já, entendeu? Foram para uma pousada. O relato dela, pastor, tô falando do depoimento dela, o depoimento dela não configura o crime de estupro. O crime de estupro é um crime, né? Hediondo, um crime previsto lá no Código Penal, que precisa ter uma violência, é uma relação forçada. É uma relação forçada. E no caso do relato do depoimento dela, não teve essa relação forçada. Na minha visão, é uma injustiça a prisão do Kel Ferretti. Eu tenho 10 minutos para o encerramento do programa. Com todo respeito à justiça, com todo respeito, né, ao sistema de justiça, tenho o maior respeito do mundo, né, aos atores de justiça. Agora, na minha visão, pelo acesso que eu tive, pela conversa em relação aos advogados, também inclusive com o Kel, que é um cara, pastor, um empreendedor, um cara que há muito tempo, né, é um cara que sempre foi trabalhador, um cara que foi a Polícia Militar, serviu, né, a briosa Polícia Militar, cara que desde pequeno trabalhou, né, na panificação do pai, trabalhou também, né, em uma pizzaria, tem uma pizzaria própria, e está preso praticamente há mais de um ano, né, mais de um ano não, ele foi preso ano passado, em dezembro, né, tá 6 meses preso, certo? O pai faleceu, o pai morreu, pastor. O cara tá preso, o pai faleceu, teve que ir, né, lá no enterro do pai, escoltado pela Polícia Penal, deixou os filhos em casa, tá sem os filhos, tá preso há muito tempo, e, na minha visão, é mais um caso de injustiça, o caso Kel Ferretti. Eu quero aqui agradecer a Tribuna Independente, tribunahoje.com. Ela é impressa, segunda a sexta, e também tem a questão digital. E também nos sites da Tribuna nós estamos sendo divulgados. Eu quero aqui também dizer com muita propriedade a grande satisfação de estar nessa nova casa, acreditando que o espaço democrático de direito é algo assim muito interessante, porque a comunicação é um direito que a população tem dentro de um contexto legal, sério, e nós estaremos aqui com vários outros personagens, entrevistas. Eu tenho uma parceria muito grande com o pessoal da Polícia Militar, e teremos aqui
os coronéis, os presidentes da O senhor associação. tem história, né? Conheci o senhor desde a época da Rádio Palmares. O senhor que Eita. realmente deu espaço. Tenho gratidão, pastor. Né? Eu sempre falo que o senhor que sempre abriu as portas das rádios aqui em Alagoas para os advogados, não só para Rodrigo, mas para os advogados do estado de Alagoas. Sempre foi amigo da advocacia, dos advogados, sempre um amigo dos comunicadores, né? E aqueles jovens que estavam querendo também, né, ter uma oportunidade em exercer ali, né, a comunicação na rádio. Você, pastor, sempre deu oportunidade e eu só tenho a agradecer a você. Quantas Você, indicações suas? não, Vocês, milhares, pastor, milhares. entrevista Milhares. fulano de tal, precisa de ajuda aí? Eu voltei na rádio um dia desse, pastor, na rádio que era o espaço, que era antigamente a Rádio Palmares, né? Que hoje funciona outra Nova rádio, Brasil. Nova Brasil. Rádio E Farol. lembrei daquela época, pastor. Foi na mesma sala. 5 horas da manhã. Na mesma sala, né? 5 horas da manhã. Fui entrevistado por você na época, eu e o Rogério, grande Rogério, um abraço, meu amigo Advogado, Rogério. né? Advogado, batalhador. E naquela época eu começando a advocacia, acho que em 2010, 2011, iniciando a advocacia, né, com medo de falar. Eu falei aqui, eu tenho um podcast também, deixar aqui, né, o Direito na Rede, acompanha aí no YouTube. Horário? É gravado, mas sempre a gente divulga nas quartas-feiras no YouTube. Sim. Já trouxe aqui vários advogados, grandes juristas do nosso estado. E assim, pastor, o rádio, eu sempre falo, rádio pastor. Contagiou você. Foi, pastor, foi. E você é um cara que tem essa culpa, vamos dizer assim, em relação a me puxar pra rádio. Culpa você saudável, né? Culpa saudável. É o cara que sempre... Bora, Rodrigo, bora. Hoje eu tenho aqui um espaço aqui na Rádio Correio, na Rádio... Né, Rádio A Voz, Rádio Farol. Na comunitária lá do Bebedouro. Sim. Eu lembro, né? Eu fui candidato a vereador em 2020. E eu fui várias vezes na rádio, o pastor me chamava. Olha, eu não vou lhe apoiar, mas eu vou lhe dar um presente. Vou lhe dar aqui o microfone, pode falar. Aí, assim, quando eu andava nas ruas, muita gente, pastor, né, falava, olha, eu escutei o senhor lá na rádio, o pastor Amil e tal. Então, assim, eu quero agradecer, né, a você pelo espaço. Hoje, agora, né, você voltando aqui para agora G3. Você tá... Estamos à frente, pô. Quem planta colhe, né? Quem planta colhe. Sem dúvida, pastor. Eu tenho gratidão enorme pelo espaço que você me deu, certo? Eu sempre falo, pastor, que o meu maior desafio... Não, falando sério. Você tá emocionado. O meu maior desafio, Val, meu maior desafio na advocacia foi a comunicação. Porque até o 10º período, eu não conseguia apresentar um trabalho na sala de aula. Timidez. Até o 10º período. Timidez, pô. Sempre fui tímido, envergonhado, até o 10º período. E quando eu comecei esse projeto aqui, né, que é antiga de Strava, hoje G3, primeiro programa, bicho, primeiro episódio do Direito na Rede, eu fiquei emocionado. Porque, pô, eu disse, meu irmão, não consigo... Uma viagem no tempo. Um dia desse eu não conseguia falar, não conseguia nem falar, apresentar um trabalho. E hoje estou à frente aqui, né, de um podcast. Então, a tendência é crescer, né? Fé em Deus, pastor. Fé em Deus. Tendência. Persistência, acordando cedo, dormindo tarde, todos os dias, trabalhando. E assim, você que é advogado, você que pensa, né, em atuar, principalmente na advocacia criminal, vou deixar aqui um conselho. A sua oratória é a sua maior arma. Então, invista na sua oratória. Painel Alagoas, um painel de informações. Nós estamos encerrando, mas eu quero dizer que a avaliação quem faz é você. Esse encontro marcado agora, no mês de junho, nós teremos nas terças, quintas e sextas. E com a tribuna, né, Rodrigo? Tribuna, parceiro topado, tribuna. E vamos dar uma repaginada no cartaz, mas dizendo uma coisa importante. A democracia, ela não pode se perder no tempo. E o direito de ir e vir e a força da expressão é algo importante para a mudança de uma nação. Encerra agora o Painel Alagoas, mas estaremos na próxima semana. E muitas novidades aqui nesse canal, Painel Alagoas, no YouTube e no Instagram, @painelagoas.oficial. Avaliação quem faz é você. Aquele abraço. Encerra aqui no xizinho, lá em cima. Aperta embaixo. Espera um pouquinho, para ele processar. Sai daí não.
ficou legal, não foi? Show de bola, pastor. Eu tô com um córeo aqui. Direto ao ponto. Olha, massa. não. Foi bom, Val. Show. Porque, veja, Foi bom. você vendeu espaço, né? Porque, veja, uma coisa que é importante, que eu acho que... Quem é que mexe aqui? É você, Val? É Val, né? Na arte, quem é? Arthur. Quem é o Arthur? Tô aqui, ó. Então, vamos pra lá. Não, a Val conversou comigo, né? Vamos, Né, Val? vem pra cá, A gente Val. tá melhorando nessa arte, né, Val? Eu tenho um córeo aqui. Ele.